Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Estamos de volta novamente para o nosso encontro semanal, a reflexão do Evangelho Dominical. Hoje, 31 de maio de 2026, solenidade da Santíssima Trindade. Queremos recordar aqui as muitas comunidades que têm por padroeiro Santo Antônio, que hoje iniciam a trezena preparatória à sua festa, à memória dedicado ao santo mais popular que nós temos. Dia 13 de junho. Muitas comunidades espalhadas pelo Brasil, inclusive a comunidade que a Poliana, aqui do canal Liturgia, Fé e Vida, faz parte, lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, inicia hoje a trezena em honra a Santo Antônio. Então estamos em sintonia pela oração com todas estas comunidades. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigas e amigos, o trecho que a Igreja nos propõe para refletir nesta solenidade é um trecho relativamente curto, mas que tem muita profundidade. Deus amou tanto o mundo. É assim que esse trecho do Evangelho começa. O amor de Deus não pode ser medido, porque por amor a nós, a humanidade toda, Deus enviou o seu Filho para que fizesse a experiência da humanidade. E se hoje nós estamos em nossas comunidades celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é porque este amor de Deus foi derramado em nós por meio de seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. E ainda o Evangelho continua falando muitas coisas bonitas. Por exemplo, que não morra todo que nele crer, mas tenha vida eterna. E muitas vezes Jesus enfatizou isso. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Recebam o Espírito Santo. A vida eterna é o lugar preparado para todos nós. Fora daquilo que nós costumamos a pensar, que a vida eterna só inicia depois da nossa morte, como equívoco talvez, mas a vida eterna inicia quando ainda nós aqui peregrinamos neste mundo, com as nossas ações no cotidiano, com as nossas ações de solidariedade, de partilha, de amor, de acolhida, de atenção.
Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Muitas vezes nós ouvimos discursos de pessoas que se dizem religiosas falando o contrário do que nós ouvimos aqui. Mas Deus é bem claro. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas que tipo de condenação é essa? Não podemos cair no fundamentalismo religioso de pensar que essa condenação se resume única e exclusivamente ao inferno. Estar condenado por não crer em Jesus vai muito além disso. E não é só depois. É aqui e agora. É a maldade no coração. É deixar que o ódio tome o lugar do amor. É deixar que valores cristãos, tocados pelo exemplo de Jesus Cristo, de acolher, de ouvir, de estender a mão, do qual nós devemos seguir, são substituídos por atitudes de ódio, por atitudes de violência, por atitudes de separação, de preconceito, de racismo. Quem faz isso, minhas amigas e meus amigos, já está condenado. Principalmente quem se diz cristão, porque não acreditou e não segue os exemplos de Jesus Cristo. Por isso, nesta semana em que nós escutamos com profundidade este apelo da comunidade de João, de que Deus enviou ao mundo o seu Filho por amor e para que a humanidade seja salva por ele, que possamos vivenciar o amor, vivenciar a partilha, vivenciar tudo aquilo que nos aproxima de Deus e dos irmãos. Que tenhamos uma fé abençoada e uma fé com os pés no chão. Que ao celebrarmos o corpo e sangue de Cristo na próxima quinta-feira, não seja somente a externalidade dos tapetes que promovem e que visualizam a nossa fé, mas que nestes gestos de arte, de partilha, de ajuda mútua para a construção dos tapetes esteja também o amor de Deus envolvido no serviço e na doação. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém.